Fala pessoal, tá gerando muita discussão, tanto nos comentários quanto nos directs, que eu tô falando que a dor vem do cérebro, que na verdade não sou eu que tô falando, né? Na verdade são as pesquisas científicas que têm feito isso. E aí eu vim aqui fazer essa live rapidinha, 5, 10 minutos, para explicar para você exatamente por que eu tô dizendo isso. Olha só. Durante muito tempo, a gente acreditava em dois modelos de atenção à saúde. O primeiro modelo é o patoanatômico, que foi ensinado aos médicos e aos primeiros fisioterapeutas há 50, lá vai anos fumaças atrás. Por quê? Nas faculdades de fisioterapia, os professores eram médicos. Então, o fisioterapeuta tem uma tendência histórica em acompanhar esse modelo patoanatômico. E o que é que esse modelo fala? Esse modelo fala o seguinte: existe alguma coisa errada na estrutura que precisa ser corrigida e por isso o paciente sente dor. Exemplo, hérnia de disco. O disco tem que ser super hidratado, redondinho, não pode ter nenhuma invaginação, nenhuma protusão, nenhum abaulamento, nenhuma degeneração ou desidratação, que a estrutura vai estar errada para esse modelo. Então, esse paciente só vai parar de sentir dor se eu for lá e fizer uma dissectomia, se eu for lá e fizer um artrodese, um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. O paciente só vai parar de ter dor se ele fizer isso. Isso é o que esse modelo prega. E aí isso foi disseminado por anos e anos, tanto na medicina quanto na fisioterapia. Isso está sendo disseminado também na área de educação física, na área de psicologia relacionada à dor, tá? Então todos os profissionais da saúde têm uma tendência a seguir esse modelo. Existe um segundo modelo, que é o cinesiopatológico, ou patocinesiológico, que diz o seguinte: o movimento tem uma biomecânica. Só que se a gente for lá atrás e parar para analisar, qual é a comparação para dizer que a biomecânica está alterada? Qual é o padrão de referência para dizer que a biomecânica normal é aquela? Não existe esse padrão de referência. A gente supõe que uma escápula alada em up sleep, ou que um valgo dinâmico, ou que uma pronação excessiva de tornozelo, ou que um quadril estritamente rodado internamente, a gente supõe que isso seja errado. Mas a gente não tem um padrão de referência para comparar. Uma vez que a gente não tem esse padrão de referência, o modelo patocinesiológico cai por terra. Então, o que é que diz esse modelo? Esse modelo diz que tem algum movimento errado, alguma coisa errada na biomecânica que precisa ser corrigida. Exemplo, aí, Sensei Carlão, que precisa ser corrigida. Exemplo, sofro demais com L5-S1. Porque alguém viu um exame de imagem mostrando que tem algo errado em L5-S1 e disse para ele por isso que dói. E a dor gera sofrimento. A dor tem aspectos psicológicos, sociais e emocionais. Então, são abordagens que vêm caindo por terra quanto mais a gente pesquisa neurociência. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, basicamente, o que está acontecendo? Caio, como é que a dor vem do cérebro? A dor é de minha cabeça? Não, a dor não é de sua cabeça. A dor é influenciada pelo sistema nervoso central. Ninguém está falando aqui de causa de dor, beleza? Durante o desenvolvimento desse modelo patoanatômico e desse modelo cinesiopatológico, a gente foi entendendo que inflamação causa dor, que lesão causa dor, que alteração na estrutura causa dor, que movimento errado causa dor. Aí surgiu um negócio muito louco chamado dor fantasma, ou dor do membro fantasma. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o cara teve uma gangrena no membro inferior, todas as células entraram em apoptose, neuropraxia, axonotimese, todo o processo neurofisiológico de uma lesão celular com morte celular aconteceu. Esse paciente precisou ser amputado. Esse paciente não tem o membro inferior abaixo do joelho. Amputaram a perna dele. Esse paciente
não tem o antebraço, amputaram o antebraço dele por diversos problemas. Enfim, não vale, não é o ponto central aqui ressaltar. E aí, foi passado o tempo e esse paciente que não tem o membro, sentia e referia a dor no membro. Como pode a pessoa não ter um antebraço, não ter uma perna, não ter uma coxa e sentir a dor no membro que não existe mais? Uma vez que os primeiros relatos de dor no membro fantasma começaram a ser documentados pela literatura científica, as pessoas começaram a derrubar o modelo cinesiopatológico e patoanatômico e o modelo de que uma doença está gerando dor e que uma inflamação está gerando dor, uma vez que aquele paciente não tem aquele membro. E aí foram fazer mapeamento cerebral, eletroencefalograma, ressonância funcional de crânio e comparar com os indivíduos saudáveis. E aí viram que as pessoas que tinham dor há mais de 3 meses, principalmente, tinham alterações morfofuncionais no cérebro que perpetuavam a experiência de dor. Ó que louco. Então o cara não tem um membro, mas o cara tem a dor no membro. E a partir daí, esses modelos foram caindo por terra e a gente foi começando cada vez mais a entender de neurociência da dor e entender que o cérebro tem o papel predominante na perpetuação da dor. Uma dor que era aguda, que era para passar com 4 semanas, com até 12 semanas, e em 12 semanas o cara continua tendo dor. Ou então durante essas 12 semanas iniciais o cara tá fazendo tratamento errado, na frequência incorreta, e o cara tá perpetuando dor. Entende? Então a gente precisa se ligar nessas tendências da evolução científica para não ficar para trás. Se eu continuar sendo médico açougueiro de cirurgia em todo mundo, se eu continuar sendo educador físico de fortalecimento de core training em todo mundo, instrutor de pilates de powerhouse em todo mundo, RPG de rã na parede em todo mundo, fisioterapeuta de manipulação que vai chegar e vai fazer, vai colocar a vértebra no lugar de todo mundo, a gente vai continuar estagnado, sem desenvolvimento profissional. E a sociedade vai continuar com esses paradigmas que se tá doendo é porque tem algo fraco, ou porque tem algo encurtado, ou porque a postura tá incorreta, ou é por falta de alongamento, ou é por inflamação, é por lesão, é por doença. Entende? Então, a evolução do conhecimento científico ao longo do surgimento dos primeiros pacientes que tiveram dor do membro fantasma focou a investigação do tratamento da dor para o cérebro e encontraram, por exemplo, sabe aqueles... Eu não sei se é muçulmano, e me perdoe se eu estiver falando alguma ignorância aqui do ponto de vista religioso, tá? Mas árabes, orientais, que tem aquele ritual de autoflagelação para simular o sofrimento que Cristo teve na cruz, eles vão sangrando nessa romaria, eles não estão sentindo dor ali, eles estão sentindo prazer, porque dor é um processo de aprendizagem. Quando você era pequeno, bebezinho, começou a parar de engatear e andar, você tomou uma queda, caiu no chão e agiu como se nada tivesse acontecido. Seus pais tomaram susto com aquela queda e foram correndo te dar carinho, te pegar do chão, te carregar, alisar o cucurute. Faz sentido? E aí, à medida que você foi se desenvolvendo, aquele aprendizado ficou armazenado no seu cérebro. E toda vez que você passava por uma situação daquela, você aprendeu que aquilo ali era uma experiência de dor. Assim como você aprendeu que isso aqui era um garfo, ou que isso aqui era uma caneta. Entende? Dor é uma experiência de aprendizado. E por ser uma experiência de aprendizado, essa romaria desses árabes, muçulmanos, religiosos, enfim, durante todo o curso da evolução da história deles, eles aprenderam que aquilo ali era um sinal de honra e glória e orgulho para a família. Então, todo aquele processo ali, eles não estão sentindo dor.
eles estão sentindo prazer, porque o aprendizado deles foi muito diferente do aprendizado de nós ocidentais relacionados a isso. Por isso eu bato sempre no martelo do cérebro, porque o seu sistema de cultura, crenças, pensamentos, emoções, sentimentos, córtex cingulado anterior, ínsula, córtex pré-frontal, sistemas supratentoriais, substância cinzenta periaquedutal, todas essas estruturas do cérebro, a depender de quanto tempo você tem de dor e do quão informações ameaçadoras você recebeu relacionado a essa dor. Exemplo, tô com hérnia L5-S1, se eu não operar eu vou ficar tetraplégico, eu corro risco de ficar cadeirante, né? A gente sabe que existe esse risco, mas esse risco é de menos de 1% do total de dor musculoesquelética. Não faz sentido, baseado em probabilidade, que você receba uma informação como essa de um profissional de saúde. Não faz sentido, baseado em ciência, que você diga para o seu paciente, corrija a postura, porque senão você vai ter dor da coluna. Tem paciente que melhora assim, tem paciente que melhora assim. Postura, a ideia, o conceito de postura é a posição mais confortável possível, com mínimo esforço e gasto energético. O conceito de postura não é a elegância que o Suchard preconizou de abrir o tórax e de ficar socialmente aceitável para colocar uma roupa para praia, um biquíni, etc, etc, etc. Isso não é postura, né? A gente não pode chegar para o nosso paciente e negligenciar os aspectos cognitivos, emocionais e psicossociais no quadro de dor do paciente. Porque se fosse só o aspecto físico, como eu tenho vários pacientes assim, que chegam com aspecto físico predominante, mas tem uma questão psicossocial na abordagem. Exemplo, o paciente está com diagnóstico de hérnia de disco. Eu fico em pé, paciente, dobra o tronco, pega lá no chão, bota a mão no bumbum, vai lá para trás, desloca o bumbum para o lado, desloca o bumbum para o outro. O paciente não consegue fazer esses movimentos. Fica na ponta do pé, o paciente consegue ficar na ponta do pé. Fica no calcanhar, o paciente consegue ficar no calcanhar. Toca nas suas pernas. A sensibilidade é igual ou diferente? Igual, Caio. Olha só, o cara não perdeu sensibilidade, o cara não perdeu força. Aí eu peço pra ele fazer um teste que ele tá sentado assim, ó. E aí ele faz assim, ó. Queixo no peito, emborca a coluna e estica a perna reta. E aí quando ele faz isso, ele coloca uma tensão neural em todo o nervo ciático. E essa tensão neural pode ou não reproduzir o sintoma dele. E aí a maioria dos pacientes não tem esses sinais. A maioria dos pacientes, eles não tem febre junto com a dor, sinal de infecção, perda de peso sem motivo, sem descobrir uma diabetes ou alterar estilo de vida para atividade física ou hábitos alimentares. Não tem perda de peso sem motivo, que seria um sinal de investigação mais profunda de alguma doença grave. E por aí vai. Então a gente precisa ficar ligado, né, nesses aspectos, porque os pacientes eles começam a criar crenças aberrantes relacionadas a movimento. Eles começam a ficar com medo de dobrar o tronco, de rodar o pescoço. Eles podem ter associado a isso também, por exemplo, um paciente que ficou com medo excessivo do coronavírus aqui. Nenhum medo do coronavírus é excessivo, perdão. Nenhum medo é excessivo. Tem que ter medo mesmo, tem que se proteger mesmo. Ficou com medo do coronavírus aqui, viajou pro exterior, foi morar no exterior. Foi morar no exterior, conseguiu morar no exterior, vacinou, tá querendo voltar pro Brasil, mas ainda tá com medo. E aí o medo tá gerando impaciência, preocupação, o paciente tá somatizando, tá sentindo mais dor ainda e achou um profissional que falou, ó, sua dor é por causa da hérnia. Você não pode dobrar, você não pode fazer atividade de impacto. E o paciente começa a entrar num ciclo vicioso de dor, espasmo e mais dor. E isso é o que o sistema quer que você acredite. Que sua dor é por causa de uma estrutura alterada, que precisa ser corrigida com a cirurgia. Que sua dor é por causa de uma inflamação, que precisa tomar medicação e enriquecer a indústria farmacêutica pra cacete. Medicações de amplo espectro, opioides, adesivo e por aí vai. Ou que os fisioterapeutas nocebentos querem,
que você entenda que existe alguma coisa errada no seu movimento que precisa ser corrigido, porque eles têm a biomecânica como suporte. E aqui eu não estou negligenciando a biomecânica, não. A biomecânica é fundamental para as dores decorrentes de trauma, para processos de reabilitação pós-traumática ou pós-cirúrgica nas primeiras 3 semanas. Você precisa respeitar a integridade das estruturas. Então você precisa respeitar as posições biomecânicas que têm mínima carga na articulação. Mas, para dor musculoesquelética, principalmente que passou de 3 meses, não é mais biomecânica o foco da atenção. O foco da atenção são os aspectos cognitivos e a resposta sintomática diante dos movimentos. Imagina um paciente que... Vou parar aqui só para responder aqui, ó. Então eu posso correr, etc. Não sei, preciso te avaliar. O que eu tô dizendo aqui é que você não pode pegar seu diagnóstico de hérnia L5-S1, de qualquer coisa que venha no exame de imagem, e exibir como se fosse um troféu e se condenar por causa dele. Porque mais de 95% dos problemas relacionados ao exame de imagem são falsos e mudam com o movimento. Beleza? Então, autorização para atividade física ou para qualquer coisa a gente não pode dar sem te testar. Porque você pode chegar lá no consultório, eu te testar, você ter uma perda de força abrupta com um déficit neurológico e eu te encaminhar para cirurgia. Te encaminhar para um cirurgião para te avaliar. Entende? Agora você pode ser como a maioria dos pacientes. Você pode ser como a maioria dos pacientes que a gente vai colocar uma estratégia de carga simples e você vai começar a destravar a coluna e reduzir seu sintoma. Mas também eu não posso te confirmar, só te avaliando, né? Busca um profissional especializado, de preferência fisioterapeuta musculoesquelético. Então, eu tava falando o que, pessoal? Quem tá acompanhando aí, coloca nos comentários sobre o que eu tava falando, te responder essa pergunta. Vamos ver quem tá aí, antes que até eu lembrar o que foi que eu tava falando. Grande André sempre acompanha aí. Me lembra aí, André, o que é que eu tava falando. Renan também sempre acompanha. Felipe Natan. Vinícius Kraus, novo por aqui, seja bem-vindo. Rosa Negra, Adriana Neves, seja bem-vinda também, nova por aqui. Cadê? E aí, pessoal, perdi completamente o raciocínio. Por isso que eu tenho que desativar os comentários durante as lives, né? Mas lembra aí o que eu tava falando? Não atrapalha não. Eu que tenho que separar tudo pro final. É isso mesmo, tem que perguntar mesmo. Tá, vamos ver se eu consigo voltar aqui, ó. Como eu tava falando, tem muito fisioterapeuta no segmento que fica se apoiando na biomecânica, né? Porque tem algo que precisa ser corrigido. Mas, na verdade, de acordo com os estudos científicos, isso já tem caído por terra. Beleza? Show, valeu. Isso já tem caído por terra. Então, a gente precisa entender dos aspectos cognitivos, dos aspectos psicológicos, dos aspectos sociais. Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que é enfermeira e ela tá num posto de saúde, né, que tá aplicando a vacina para Covid e ela é responsável por um setor. E esse setor que ela é responsável tinha 2 colegas, uma delas contraiu o coronavírus e foi afastada por 14 dias. Durante esses 14 dias, a gestão dessa unidade de saúde não colocou um substituto para colocar para dar suporte a essa colega. E essa colega, essa paciente, ela começou a ter um aumento abrupto da demanda de trabalho. Essa paciente começou a desencadear uma dor no ombro. E aí ela veio para mim falando o quê? Falando, Caio, contou isso que eu acabei de falar, que tá sem suporte da colega que contraiu Covid e tal, e começou a trabalhar mais do que devia e achou que estava usando o braço demais. E aí o braço que tá doendo não é o dominante. Aí eu perguntei, mas você usa os 2 braços de maneira igual? Não, eu uso mais o direito e o que dói é o esquerdo. Você percebe que não faz sentido? Que se fosse por uso excessivo, o direito também ia doer?
Nesse intervalo antes de chegar em mim, ela foi para um médico que fez uma ultrassonografia e essa ultrassonografia achou uma tendinite. Essa tendinite, esse médico passou remédio para ela, ela tomou Mioflex, Nimesulida e algum outro lá. Enfim, anti-inflamatórios, analgésicos em geral. E essa paciente melhorou durante o uso da medicação e quando terminou a caixa de medicação, foi o quê? Foram 2 semanas, eu acho, usando medicação, a dor voltou pior. Porque o remédio, ele estava mascarando o sintoma da paciente e a paciente estava achando que estava boa. E continuava usando o braço na mesma proporção, com a mesma demanda. E quando o efeito da medicação passou, ela estava pior do que antes de usar a medicação. E aí ela chegou lá. E aí eu avaliei o movimento do ombro dela. E aí um ombro levantava total e o outro ombro não ia total. Eu falei, oxente, o que está acontecendo nesse braço? Aí eu cheguei a avaliar aqui, ó, pegar nas costas, esse movimento aqui, não sei se dá para ver, e esse movimento aqui do ombro que dói. O ombro que dói não ia lá atrás, ela tinha uma perda de movimento para flexão e para rotação interna. Aí eu comecei a desconfiar de alguma coisa mecânica, propriamente mecânica. Testei todos os movimentos do pescoço, testei todos os movimentos da torácica, testei todos do ombro, testei a ATM dela e não encontrei nada. E aí eu falei pra ela, olha, parece que você não tem nenhum problema mecânico independente de movimento. Mas sua dor é intermitente, também não parece não ser inflamatória. Você teve um aumento abrupto da demanda de trabalho. Como é que você se sente em relação a isso? Ah, tô estressada demais, é muita cobrança que não sei o quê. Você acha que é mais cobrança externa? Você acha que é mais cobrança externa ou cobrança interna? Ou autocobrança, no caso. Ela tem muita cobrança externa, mas eu me cobro muito também. Você sempre foi assim? Sempre fui assim. Mas na linha do tempo, a partir desse momento que você ficou sozinha no seu setor, você acha que isso mudou de alguma forma? Ela, mudou, doutor. Eu tô me cobrando muito mais ainda, porque eu não quero que o pessoal me cobre, então eu tenho que terminar todas as demandas de trabalho que eu tenho lá, e depois tenho que ir para outra unidade de saúde, que eu trabalho em 2 locais. E aí eu falei para ela, olha só, existe esse estudo aqui, ó, que eu acho que é Joy Sanders, depois me cobrem, tá aqui nos destaques até, aqui nos destaques do Instagram tem uma aba artigos, clica lá que tem todos esses artigos que eu falo aqui nas lives, eu tenho compartilhado aqui, tá? O artigo fala sobre dores cervicais e no ombro em trabalhadores de escritório. E aí eu tô extrapolando o dado desse artigo para esse caso que eu tô contando para você. Porque ela não é uma trabalhadora de escritório, né? Ela trabalha em pé na maioria do tempo, ela é enfermeira e tal. Mas aí, o que os autores desse artigo falaram? Qual era a hipótese desse trabalho? A hipótese era, olha, eu quero ver desse grupo de 12 mil profissionais quem tem mais fator de risco para desenvolver dor. Quais são os fatores que fazem com que esse paciente sinta mais dor? E aí vários aspectos foram mensurados, né? E aí a hipótese dos autores era que quem ficasse mais tempo sentado, em postura incorreta, pegasse mais peso, não fizesse atividade física, fatores físicos que influenciariam. E aí no final do artigo, eles mostraram que os aspectos que mais influenciavam o risco para ter dor, aumentando em até 2,5 vezes mais risco de desenvolver dor, eram aspectos cognitivos. Quais eram eles? Aumento da percepção de esforço no trabalho, relação entre esforço dado e recompensa recebida, ou seja, eu trabalho e eu acho que eu sou digno de ter um faturamento de 30 mil reais. Porque eu trabalho muito certo, trabalho muito bem, sigo a ciência, eu acho que eu mereço ter 30 pau por mês com o meu trabalho. Eu acho que eu mereço. Só que aí quando eu chego no final do mês, eu só tenho 8 pau de trabalho, de resultado, né, de faturamento. Então eu posso ter, baseado no meu resultado, uma relação entre esforço dado e recompensa recebida fraca. E essa
esse fatorzinho de relação entre esforço dado e recompensa recebida no trabalho é um fator que aumenta a percepção de dor dos pacientes. Fora isso, tamanho da família. Olha que louco, tamanho da família. As pessoas que tinham mais de 3 membros na família, ou seja, marido, mulher, um filho, 2 filhos, né, em diante, tinham mais risco de desenvolver dor. E aí eu já estou extrapolando aqui, né, mais responsabilidade, mais preocupação, enfim. O tamanho da família era um fator de aumentar risco de dor. Olha que louco. Também tinham fatores físicos. Uso de teclado por mais de 4 horas e fatores de gênero. Ser mulher, só o fato de ser mulher já aumenta o risco de dor, segundo esse estudo. Então, a gente não pode negligenciar esses aspectos. Por isso que eu falo para vocês, do ponto central dessa live, eu falo para vocês que a dor é produzida no cérebro e mantida pelo cérebro. Você pode até ter uma dor desencadeada pelo tecido. Você teve um trauma, caiu, teve uma contratura na coluna, começou a sentir dor na coluna. Depois de 3 semaninhas, amigo, depois de 21 dias, o seu organismo, se você não tem nenhuma doença reumática sistêmica, se você é um indivíduo saudável, o seu organismo vai tratar de normalizar aquele tecido. E depois de 21 dias, se essa dor se perpetua, não é mais o tecido que está sendo responsável pela perpetuação da dor. Pode ser que durante esses 21 dias, você passou num profissional que te falou, caramba, tá faltando alongamento, sua postura tá errada, você tá se movendo errado, e você começou a se comportar como um robozinho para fazer movimentos simples. E aí, esse comportamento funcional mal adaptativo também faz com que seu cérebro aumente a variabilidade motora. Você começa a utilizar musculaturas que não eram para estar sendo utilizadas nos movimentos mais básicos possíveis, como sentar, levantar, subir escadas, descer escadas, abrir porta do carro, sentar no carro, sair do carro. Faz sentido? Eu tô com mania de toda vez que vocês vêm falar no direct comigo, eu abrir uma live para falar com vocês. Isso não vai acontecer sempre não, viu? Mas é porque quando a gente vê um paciente que chega no consultório sofrendo com informações completamente equivocadas, e aí quando você pergunta, vem cá, o fisioterapeuta ali testou? Como assim, Caio? Ele te colocou numa maca, pegou sua perna, estressou sua perna, moveu seu quadril? Não, ele só anotou o que eu contei pra ele. O médico te testou? Não, ele só anotou o que eu contei pra ele, me pediu um exame, pediu pra eu voltar com 15 dias com o exame. Não existe você ir num profissional de saúde e o profissional de saúde não realizar um exame físico com você. Não existe. Saia correndo deste profissional. Este profissional vai te tratar baseado em achismo, baseado em tiroteios de intervenção. É a mesma coisa você chegar no nutricionista e falar, eu quero emagrecer 10 quilos. E aí o nutricionista imprimiu uma folha e tá aqui sua dieta. Aí você, mas eu não gosto de abacate não. Aí ele fala, mas tem que comer. Minha mãe foi numa nutricionista pelo plano. E a nutricionista falou isso pra ela. E aí, como vocês sabem, né, eu vou em Léo sempre aí. E aí, Léo, eu quero comer Twix todo dia depois do almoço. Léo faz uma calculadora de macros pra mim. E coloca o Twix na porra da dieta e adapta todas as outras refeições para comportar o Twix sem eu perder musculatura, sem eu ganhar gordura. Você entende a diferença e as nuances que o profissional tem que te testar, ele tem que te fazer um inquérito alimentar, ele tem que te fazer uma avaliação psicológica, ele tem que te fazer uma avaliação física, né? Se o cara for um educador físico, percentual de gordura, usar o plicômetro, nem sei se é plicômetro o nome, perdoe se eu estiver falando alguma ignorância. Mas aquele adipômetro, eu acho que prega assim, né? Pega as pregas cutâneas para ver percentual de gordura. O cara tem que te avaliar, rei. O cara não pode anotar só sua história e te pedir um exame, e te prescrever um treino, e te prescrever uma dieta, e te dar um protocolo de estratégia de carga na fisioterapia. Não pode, o cara tem que te testar. Se ele não te testar, você tá tratando no escuro. O cara tá, vou usar Mackenzie, vou usar PNF, vou usar osteopatia.
agora eu vou usar ventosa, vou usar liberação miofascial, dry needling. Ele fica arriscando, ele não sabe o que é que tá fazendo ali. Então vocês têm que ficar ligados com isso. Se o cara não pergunta pra você, quais são, dessas emoções, qual mais te afeta negativamente? Tristeza, ansiedade, raiva, mágoa, medo, preocupação, impaciência, culpa. O que você acha que te afeta mais? Se o cara é acupunturista e o cara não vai avaliar sua língua, não vai avaliar seu pulso, o cara é agulheiro, velho. O cara não é acupunturista. Ele tá fazendo assim, ó, dói aqui, vou meter a agulha aqui. E não é assim a acupuntura. Existem meridianos de acupuntura. Um paciente está com dor na cabeça aqui, eu vou meter agulha na cabeça pra cacete aqui? Não. Aqui é um meridiano de vesícula. Você pode usar outros pontos longe da estrutura para tratar a dor de cabeça dessa paciente. Então tudo tem que ser avaliado e testado. E mais uma vez, a dor é perpetuada por alterações no cérebro, cognitivas, pensamentos, sentimentos e por aí vai. Se eu recebo a informação de um profissional que minha postura tá errada, que eu tenho hérnia de disco L5-S1, que tá comprimindo meu nervo e gerando dor irradiada na minha perna porque meu ciático tá inflamado. Depois de uma informação dessa, quais são os pensamentos que você tem? Arrisca aí, quem estiver na live. Fala aí um pensamento que vem se você recebe uma informação dessa. Se você recebe a informação de que, caramba, sua coluna tá fraca, você tá com fraqueza na musculatura da coluna, quais são os pensamentos que vem aí? Escreve aí pra mim nos comentários. Se o cara te fala, ó, sua escápula tá alada, ó Renan aí, ó medo. O medo é emoção, mas antes da emoção medo, vem um pensamento, Renan. Massa, Renan. Antes da emoção medo, vem um pensamento. O cara pensa assim, caramba, tem alguma coisa errada com o meu corpo. Caramba, será que eu vou melhorar? E esse pensamento gera um sentimento, né? O sentimento de medo, né? Esse sentimento de medo vai gerar um efeito fisiológico no corpo. Quando eu sinto medo, automaticamente eu recebo um input neurofisiológico, e esse input neurofisiológico vem concentrar bem na região do meu cérebro chamada amígdala. A amígdala é responsável pela detecção de ameaças e ela começa a liberar cortisol, glutamato, substância P, adrenalina e tira seu equilíbrio do sistema nervoso autônomo do simpático para o do parasimpático para o simpático. O simpático vai fazer com que você adote um comportamento de luta ou fuga. Porque para o seu cérebro, ele não sabe se você está sentindo medo porque algum profissional te deu uma informação maluca ou se você está parado no semáforo com alguém com a arma na sua cabeça tentando roubar seu carro. Para o seu cérebro, as situações são as mesmas. São aversivas para você. E esses sentimentos que geram efeitos fisiológicos vão gerar comportamentos. Um exemplo de comportamento: caramba, não vou me abaixar não, vou abaixar que nem robozinho para pegar um objeto aqui, não vou correr mais, não, pode cancelar a matrícula na musculação aí que eu não vou mais não, que eu tô com hérnia de disco aqui, que eu tô com hérnia cervical aqui, vou parar de correr porque eu tô com a dor no braço aqui, vou parar, não vou correr mais não. Então esse ciclo de medo, evitação, gera desuso, incapacidade e depressão, que gera mais dor. E aí você toma remédio, melhora, passa o efeito do remédio, você continua com dor, a dor volta pior, você continua. Medo, evitação, desuso, incapacidade e depressão, mais dor. E aí, nesse ciclo vicioso que não acaba, você precisa encontrar um profissional que não seja nocebento, que não reforce as crenças negativas que o sistema lhe impõe. E esse profissional tem que chegar para você e fazer assim, ó. Olha, acabei de testar todas as suas estruturas da coluna. Todas estão íntegras. Nenhuma reproduziu o seu sintoma. Sua dor é intermitente. Você não tem febre junto com a dor, incontinência urinária, perda de peso sem motivo, história de trauma, idade avançada para uma fratura osteoporótica. Você não tem nenhum sinal de gravidade do seu problema. Tudo bem?
Tá claro isso aí? Não tem tensão neuroadversa, não tem perda de sensibilidade, não tem déficit de força, não tem alterações de reflexo que indicam que sua coluna poderia estar passando por algum processo grave que você precisaria de uma cirurgia. Talvez de um bloqueio. Você não tem nenhum sinal de gravidade. Essa informação... Agora fala pra mim, depois de tudo isso que eu te falei aqui, qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Vou esperar aqui nos comentários. Depois de tudo isso que você ouviu aqui agora, qual o pensamento que vem na sua cabeça? Dessas informações que eu acabei de te passar, sobre você não ter um problema grave e por que eu acho que você não tem um problema grave, que é o que acontece na maioria dos casos, 95% dos casos. Qual o pensamento que vem aí? Teve essa cotovelada, se movimentou bastante, torceu bastante, e o treinador mexe para dar uma vida nova, fôlego novo. Fala aí pra mim, galera. Qual o pensamento que vem depois dessas informações que você acabou de receber? Nos diga alguns livros e materiais para estudarmos as dores. Explain Pain. Explain Pain. David Butler, Lorimer Moseley. Explain Pain. Serve para profissionais e para pessoas que não são da área, tá? E aí, galera? Depois de uma informação dessa que eu acabei de passar, o que é que você... Qual o sentimento, qual o pensamento que vem na cabeça? Quebra de paradigmas, massa. Vamos ver quem tá aí. Andrezão, Renan, Kathleen, Everton. Everton, eu acho que você acompanhou um paciente meu de karatê, não foi não? Prazer de ter aqui, meu irmão. Giselda Mendonça. E aí, depois dessas informações? Alívio, ó. Jéssica Moraes, alívio. Que massa. O que é que eu acabei de fazer com essas informações no meu paciente? Eu acabei de passar uma informação para o cérebro dele que seu corpo está seguro. Seu corpo está seguro. Você não precisa se preocupar. Você tem um prognóstico favorável. Essa sua dor lombar deve melhorar em 8 semanas. Você vindo aqui uma vez por semana, fazendo tratamento certinho, fazendo o que é que eu tô te pedindo para fazer em casa, indo pros profissionais que eu tô te indicando, porque às vezes não sou eu que vou resolver o problema do paciente, tá? Seu prognóstico favorável, alívio, é isso que o paciente sente, é uma informação que deixa ele seguro. E sabe o que é que acontece quando o paciente tem reassurance, um reforço positivo que encoraje ele a se mover? Sabe o que é que acontece? O cérebro fecha a torneira de liberação de glutamato, GABA, substância P, mediadores pronoceptivos, e abre a torneira de serotonina, dopamina, opioides endógenos. E aí começa a correr na corrente sanguínea diversos mediadores antinociceptivos, diversos mediadores que promovem alívio da dor. Porque o remédio que você compra na farmácia, seu hipotálamo produz para você. Não sei se você sabe disso. O remédio que você produz na farmácia, que você compra na farmácia, o eixo hipotalâmico hipofisário intestinal libera para você, mediante informações corretas, movimentos corretos, estilo de vida adequado, dieta balanceada. Tudo isso, seu corpo é uma máquina perfeita, criada por Deus. Agradeça. Suas artérias têm um fluxo que todo engenheiro queria que o sistema hidráulico dos prédios que eles levantam tivesse, rei. Seu corpo é divino, ele tem todos os recursos necessários para se autorregular e promover o que a gente chama de homeostase. Só que durante aquele ciclo vicioso que eu acabei de falar para vocês, quando você tem dor, você recebe uma porrada de informação nocebenta do sistema. E aí você fica nesse ciclo o resto da vida. Eu tive um paciente com 50 anos de enxaqueca, mais de 10 neurologistas na história, todos os remédios que você imaginar essa paciente já tomou, paciente de alto poder aquisitivo.
A gente avaliou o pescoço dela, ela tinha um bloqueio de inclinação esquerda. Coloquei ela deitada, fiz uma inclinação esquerda repetida com pressão extra, deslizando a cabeça no papel. A dor de cabeça dela aboliu. Ela não tem mais dor de cabeça, não, mas toda vez que ela vai ter os gatilhos do pródromo de uma enxaqueca, ela repete o movimento que eu ensinei e não tem a crise. 50 anos, rei. Essa paciente me pagou 3 consultas e só fez uma. E ela falou que eu merecia pagar essas 3 consultas. Mas não é porque sou eu, não. É porque eu fui o primeiro profissional que tocou no pescoço dela, rei. Ela me falou isso, emocionada, chorando. Porque todos os profissionais que ela iam, colhiam a história, anotavam, pediam exame, remédio. Ninguém foi lá no pescoço dela ver a mobilidade da cervical alta da mulher. Então, quando o profissional faz o exame físico, ele tem suporte para dizer, ó, risco de patologia grave, vá para o médico. Barreira de recuperação psicossocial, vá para o psicólogo. Problema estritamente dependente de movimento, trata aqui comigo. Fraqueza muscular, vai para o educador físico. Disfunção temporomandibular sem resposta mecânica, vai para o dentista. Se o cara te examina, rei, você não fica sem direcionamento. Pode ser que eu até nem resolva seu problema, mas só o fato de te examinar, você sai dali já sabendo para onde vai. Entende? Então, o paciente, ele precisa ter a chance disso. Ele precisa ter a chance de ser examinado fora do sistema. Beleza? Então, acho que fechei hoje aí, viu? Me empolguei aqui, não tô nem mais vendo o jogo. Acho que fechei aí. Então, é por isso que eu falo. A dor é mantida pelo cérebro. Então, se você está melhorando tudo, capacidade de dobrar, mover o pescoço, levantar o braço, inclinar o tronco, os testes de estresse neural estão todos melhores do que o início do seu tratamento, e você continua sentindo a dor igual, meu amigo, tem alguma coisa influenciando a percepção da sua dor, tendo um estresse de manutenção da sua dor. E essa alguma coisa geralmente é psicológica. Pense, dor tem 3 componentes: sensório discriminativo, afetivo motivacional e cognitivo valorativo. Dos 3 aspectos que comportam a dor, 2 são por gestão emocional. Ou seja, se você tivesse que escolher, você que tem dor crônica aí, se você tivesse que escolher um profissional para cuidar de você, esse profissional deveria ser o psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Porém, eu dou graças a Deus que a gente ainda tem o sensório discriminativo, porque aí fisioterapeuta, dentista, médico, enfim, conseguem tratar também a dor. Mas a predominância é sempre, na maioria das vezes, na dor crônica, por um fator emocional, de sentimento, pensamento, comportamento que está sendo automático e que o paciente não sabe. Por mais que ele te diga assim, pô, Caio, mas eu não sou ansiosa. Pô, Caio, mas eu não sou estressada. Pô, Caio, mas eu durmo bem. Quando o cara começa a fazer terapia, que começa a receber uma porrada de tapa na cara, o cara começa a descobrir os fatores que estão perpetuando a dor dele. Por exemplo, paciente que... Último exemplo antes da gente terminar, viu? Paciente que fez uma cirurgia de joelho. Botou uma artroplastia total num joelho, deu tudo certo. Botou uma artroplastia total no outro, não deu tudo certo. Ficou com artrofibrose, teve que reoperar. Reoperou, agora deu tudo certo. A experiência de não ter dado certo é aversiva para essa paciente. Depois da cirurgia, essa paciente começou a desenvolver uma dor na coxa. E aí os cirurgiões falaram, ó, tem alguma coisa errada com essa cirurgia no joelho. Vamos reoperar. Porque para eles, para a maioria, não são todos, existem cirurgiões excelentes, maravilhosos. Tá? Existem os maravilhosos. Mas para a maioria deles, eles estão só naquele aspecto que eu falei no início da live, patoanatômico. Então, se tá doendo é porque tem alguma coisa errada, vamos operar para ver o que tá errado, a gente abre, vê o que tá errado e corrige. Ah, tinha um ligamento preso. Ah, tinha uns fragmentos na articulação. Operou a 3ª vez, a paciente não melhorou. Chegou lá, a gente avaliou a coluna, colocou um movimento na coluna, tirou a dor da coxa da paciente. 3 atendimentos, tirou a dor da coxa da paciente. Ou seja, o que eles acharam? Que era um problema estrutural, era um problema
Era um problema à distância. A coluna estava transmitindo dor para a coxa. E aí qual é a crença da paciente? Ah, eu operei um joelho, joguei muito peso no outro. Ah, operei um pé, joguei muito peso no outro, sobrecarregou. Essa história de compensação que as cadeias musculares te ensinaram não existe na ciência. São teorias. Sua bisavó falou pra sua avó, que falou pra sua mãe, que chegou em você vai propagar essa merda pra seu filho? Não propaga, rei, não tem suporte científico. Pode ser que daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, venha um suporte científico. Não, a cadeia muscular de transmissão de força sai aqui do quadril, vem pro ombro oposto, o ombro tá doendo, a gente mexe no quadril e melhora o ombro. Não tem ensaio clínico randomizado que mostra isso. Não existe. Então isso é só uma teoria que faz com que você tenha vários efeitos contextuais que fazem com que o paciente melhore, mas não por causa do que o profissional fez. Ontem eu deixei uma live aqui espetacular, não é porque eu que fiz a live não, mas espetacular para te explicar exatamente isso. Espetacular. A gente acha que o paciente está melhorando é o efeito das nossas intervenções. Amigo, na maioria das vezes não é. E quando é, apenas 12, 15% é efeito da intervenção. O resto, 60, 70%, são efeitos contextuais. Olha só, existem artigos chamados de artigos Sham, falsos, né? De que testam intervenções Sham. Sham Surgery. Depois você bota lá. SR Sham Surgery. Vai ter... eu esqueci o nome do livro, mas assim que eu lembrar eu falo. Se você colocar aí na PubMed low back pain ou neck pain, né, dor lombar e cervical, e colocar Sham Surgery, você vai ver vários artigos, uma porrada de ensaio clínico randomizado que testou para dor no joelho, para dor no quadril, para dor de coluna, para dor de ombro, fazer a cirurgia no paciente e não fazer a cirurgia no paciente. O que é que acontecia? O grupo com dor no ombro ia para avaliação médica, identificava o problema no exame de imagem, fazia o exame físico, era indicado a cirurgia, ia para o centro cirúrgico, fazia anestesia, dormia, fazia uma incisão cirúrgica, entravam, executavam o procedimento, fechavam o paciente e davam alta. O outro grupo, o grupo Sham, o mesmo paciente, com o mesmo diagnóstico, com o mesmo quadro de dor, fazia todo o processo do ritual cirúrgico e quando chegava na sala de cirurgia, anestesia, dormia, incisão cirúrgica, abriam o ombro do paciente, não entravam no ombro do paciente, não faziam nada dentro do ombro do paciente e fechavam a incisão cirúrgica. Os dois pacientes, os dois grupos, achavam que tinham feito a cirurgia, mas na verdade só um grupo fez. Pasmem, em 12 meses, resultados iguais para os dois grupos. Ou seja, o ritual, o fator contextual que o paciente é submetido, a percepção de expert do profissional que está sendo acompanhado, a confiança do profissional falando com a paciente, todo o ritual cirúrgico tem um efeito maximizador no resultado do paciente. É aquele paciente, outro estudo louco, testaram em pacientes com dor lombar serem atendidos por fisioterapeuta de camisa polo e fisioterapeutas com jaleco, camisa social, gravata, e os pacientes que eram atendidos pelo profissional que estava usando jaleco, gravata, mais, vamos dizer assim, com mais percepção de autoridade, melhoravam mais do que os que eram atendidos com camisa polo. Então, a melhora das intervenções físio, médico, psicólogo, não é somente da intervenção. Às vezes a intervenção nem tem efeito no paciente, mas o ritual tem efeito. Então eu falei muito isso na live de ontem, tá aí gravada para vocês assistirem depois, porque a gente acha que meter um RPG o paciente melhorou. Só que se você pegar 1000 pacientes e meter RPG em 1000 pacientes com dor cervical, 1000 pacientes com hernia de disco, 1000 pacientes com abaulamento, desidratação, se você pegar 1000, fazer RPG em todo mundo, 25% vai te chamar de herói, 25% não vai ter efeito, 25% vai ter uma melhora muito pequenininha, no qual eles iam se arrepender de ter feito o seu tratamento, e 25% vão piorar, rei. Isso se chama True Mean Effect, é uma normatização
das evidências científicas quando a gente pega ensaios clínicos randomizados e comparam com revisões sistemáticas. Então, às vezes, o SCR vai estar lá, efeito da intervenção maravilhoso, osteopatia funciona, Mackenzie funciona, não sei o que funciona, alongamento funciona, treino de força funciona. Quando você vai para uma revisão sistemática é que você vê a porra acontecendo. Então, a gente tem que baixar a bola, tratar todos os pacientes com muita educação, dar suporte ao atendimento, não ter conflito, por exemplo, na abordagem com a secretária, por exemplo, porque isso já piora o desfecho do paciente. Você tem que encantar, o atendimento é uma arte, é uma experiência, não é um serviço que você está prestando. O paciente tem que sair de lá, caramba, nunca fui tão bem avaliado em minha vida, que baita profissional. Porque isso ajuda nos aspectos físicos e psicológicos. Não há essa separação entre físico e psicológico, tá? É só didática. O psicológico é físico, tá? Essa interação entre os fatores que a gente consegue controlar melhora absurdamente quando a gente tem esses aspectos. Sacou? Eita, Lele, acho que era isso. Vamos ver. Tem 4 perguntas aqui. Ele tem agora mais liberdade. A gente viu ele se aproximando mais da área. O Brozovic é um jogador Olá. que tem passe muito E quando o paciente tem uma melhora mais discreta no primeiro contato, qual a melhor forma de quebrar essas crenças? A parte ofensiva da Croácia. Cadê? Fez uma boa marcação, pressionou, variou, né? Pressão lá, pressão. Pois, peraí que eu não tô vendo pois. Mas dificultou. Pois essa é uma dificuldade grande na prática clínica. O paciente vem com as crenças tão enraizadas que eu fico com medo de gerar aquele efeito adverso no paciente. Renan, eu vou te fazer uma pegadinha agora, viu, Renan? A pegadinha é a seguinte, Renan. Dia 10 eu vou abrir as vagas pro Método B-Expert. E eu preciso que você entre nele. Lá tem exatamente... o Método B-Expert é um curso online com aulas gravadas. Tem 80 aulas gravadas lá dentro. E o curso é assim, é quase 0 slides. O curso é assim, botei uma câmera no meu consultório, atendi vários pacientes e você tá vendo lá tudo que eu tô fazendo, exatamente como eu faço, tá? Não é que seja a forma certa, mas é um curso completamente fora da curva e você tem que estar lá dentro, rei. Por que eu tô te respondendo isso? Porque eu não vou conseguir te explicar isso aqui numa live, né? Joga lá no Google, no YouTube, Caio César Dor Crônica, que eu falo muito sobre educação em neurociência, terapia cognitivo-funcional, porque é isso que a gente tem que usar com esse perfil de pacientes. Mas eu não vou conseguir te responder isso aqui, beleza? Deixa eu ver se tem mais. Pra ver se... aqui uma seguidora falando, eu vou no médico pra ver se ele fala algo diferente, porque eu fiz fisioterapia anos atrás, mas não melhoro. Qual que vocês acham que é essa fisioterapia que ela fez, que ela não melhora? Porque se o cara sabe avaliar, ele já sabe na avaliação que você não vai melhorar com o tratamento dele e já te encaminha, ou seja, você não faz a fisioterapia. Se o cara te avalia bem e ele vê que você tem resposta a movimento, você vai melhorar com certeza. Na avaliação a gente já descobre isso. Se você tem barreira de recuperação, enfim, falei tudo isso aqui já, beleza? Então a gente precisa estar ligado nesses aspectos aí. Bom, vou deixar uma caixinha de stories aberta aqui para vocês perguntarem se ficaram alguma dúvida em relação a essa live, beleza? Grande abraço, movimento é vida!